morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, a seus discípulos disse: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, mestre, apenas alguns dias atrás, o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? E Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Verso 12. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso, do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. 14. Então disse claramente, desenhou para os discípulos: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Verso 16. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram que Lázaro estava num túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar a Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus então disse: seu irmão vai ressuscitar. E ela responde: sim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, e mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela responde: sim, Senhor. Respondeu ela: eu creio que o Senhor, com S minúsculo, é o Cristo e o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo na parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. 30. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. 31. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela iria até o túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo sentiu profunda indignação e grande angústia, e ele pergunta: onde vocês o colocaram? E eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus então chorou. As pessoas que estavam perto disseram: vejo como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? 38. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada, e disse: rolem a pedra para o lado. E ele disse: Senhor. E ela disse: Senhor, ele está morto há 4 dias. Marta está dizendo: o mau cheiro será terrível. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce,
veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas no rosto, envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e o deixem ir. Eu não sei se você conhece essa passagem ou se você nunca tinha lido ela inteira, mas essa passagem ela tem 3 dimensões poderosas aqui para nós nessa manhã, e eu quero compartilhar com você a respeito do que Cristo fez. E a primeira dimensão que eu quero que você preste atenção é exatamente essa: que a última palavra não está no tempo de espera, mas está em Cristo. Ele diz no verso 4: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. No começo aqui desse relato, as irmãs de Lázaro, elas mandam um mensageiro para falar com Jesus, dizendo: olha, o teu amigo está doente. É muito provável que quando essa mensagem ela sai e chega até Jesus, Lázaro tenha morrido. Quando chega a notícia em Jesus, Lázaro já havia morrido. É um dia de distância de onde eles estavam até Jesus. Então elas enviam um recado e o irmão morre. Quando Jesus recebe a notícia que o seu amigo ele está enfermo e muito doente, na verdade ele já estava morto. E aí Jesus espera 2 dias onde ele está, antes de ir. E essa espera no coração de Marta e de Maria vai despertar uma indignação delas quando elas encontrarem a Cristo, que a gente leu. Então muitas vezes o silêncio de Deus não significa a sua ausência. E é esse ponto que eu quero reforçar com você. Pode ser que você faça uma oração hoje e você fique esperando uma resposta breve de Deus, e Deus está em silêncio. E a impressão que nós temos é que Deus não está nos ouvindo. Por que é que Ele não responde logo? Talvez esse fosse o mesmo sentimento que Marta e Maria estavam sentindo, porque elas mandam um recado, Jesus não vem, demora 2 dias. Dá a impressão que Ele não deu bola para o recado, sim ou não? Se você mandar uma mensagem de WhatsApp agora, 11 horas para alguém, e passar 15 minutos, a pessoa não responder para você, não ficar azulzinho, qual é o seu sentimento? Ele está online, por que não responde? Miserável. Imagina você esperar 2 dias por uma resposta. E era uma coisa muito séria. Mas deixa eu te dizer aqui, Deus, Ele não se atrasa. Aqueles 2 dias eram providenciais. Jesus está conversando com os discípulos, dizendo: olha, vocês precisam crer. E vocês vão crer, não porque eu curei a doença de Lázaro, mas vocês crerão que alguém que está morto pode reviver sob a minha palavra. O silêncio de Cristo, havia um trabalho e um propósito por trás disso. Eu quero te dizer que essa oração que você fez, ou que você está fazendo, se há um silêncio da parte de Deus, não se desespere. Existe um trabalhar de Deus entre a sua oração e a sua resposta. Amém? É difícil falar amém, né? A gente não gosta de esperar, mas é assim que Deus faz. Entre a sua oração e a sua resposta há um trabalhar de Deus. Eclesiastes 3, você conhece essa passagem, diz o seguinte: há um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. As estações são assim.
As estações são assim, os meses são assim, o dia é assim. Ou você acorda às 8 da manhã para um compromisso às 15 horas e você acha que se você orar bastante às 15 horas vai adiantar. Não vai. Há um tempo para todas as coisas na sua vida, na minha vida também. Em Abacuque, há um livro chamado Abacuque na Bíblia, no capítulo 2, no verso 3 diz assim: esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espera com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Deus não se atrasa para nada na nossa vida. Ele tem um tempo de resposta. Ele está no silêncio, mas Ele está trabalhando. Confie nesta oração que você fez, porque o seu Deus não te desampara. Isso é fé. Nós desenvolvemos fé para isso, para esperar a resposta de Deus na nossa vida. Isaías 55, verso 8 e 9 diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos. Não confunda o silêncio de Deus com atraso. O tempo dele é perfeito, ainda que você não entenda. Amém? Você já viu algum agricultor ou alguém que planta tirar o fruto antes da hora? Ele sabe o tempo da terra. Não adianta você puxar uma manga verde do pé, porque não está na hora. E se você arrancar antes? Vai embotar a boca, certo? Vai morder, está dura. Não vai estar saborosa. Você está arrancando antes. Tem um tempo para todas as coisas. E se esse tempo de espera não define a última palavra dele, também os nossos limites humanos, que é o nosso segundo ponto aqui, definem o nosso futuro. Qual é o nosso limite? Quais são as nossas limitações? Jesus chega 4 dias atrasado pela história, sim ou não? O homem morre no primeiro dia, Jesus leva 2 dias ainda para sair, e ele sai. Ele leva mais um dia para chegar lá. Quando eles chegam, ela fala: Senhor, ele já está enterrado há 4 dias. E aí, as 2 irmãs, elas têm uma perspectiva na sua limitação. Maria vai dizer o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a esperança de Maria? Era a esperança do passado. Se o Senhor estivesse aqui. Ela acreditava que Jesus poderia ter feito se tivesse vindo antes, se estivesse no passado. E aí quando ele conversa com Marta, Marta também diz: olha, eu acredito que ele vai ressuscitar, porque há uma promessa: todas as pessoas ressuscitarão no último dia. Todas, desta era e das outras. E eles criam também nisso. Haverá um dia que todos ressuscitarão, estaremos diante do trono de Cristo para a eternidade. Uns para a glória eterna, outros para a perdição eterna. Então todos ressuscitarão. Eles acreditavam nisso, nesse ressuscitar. E quando Jesus está falando, então com Marta, ela fala: eu sei, Senhor, meu irmão, ele vai ressuscitar. E ela está crendo no presente, no futuro. Uma irmã cria no passado, a outra irmã cria no futuro. E Jesus está falando em primeira pessoa: eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou falando de agora. Sabe por que esse milagre ele é diferente? Porque Jesus ainda não havia se revelado. E quando ele chega para as 2 irmãs, ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E elas não estão entendendo, porque na limitação delas ou Jesus abençoa no passado, se ele tivesse chegado antes de morrer, ou Jesus abençoa lá no último dia, no futuro. E tem muita gente assim, talvez crendo que a boa palavra de Deus é somente lá no futuro, quando todos ressuscitarem. Eu posso te dizer essa manhã que há uma palavra de Deus para a sua vida no presente.
É agora. O susto de Maria e Marta é que Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Seu irmão, ele vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar agora. E aí a cara de espanto. Não é o futuro, não é o passado, é agora. Você crê nisso? Amém. Deus é capaz de fazer um milagre hoje na sua vida. Você tem fé para isso? Geralmente a gente não tem. A gente crê no futuro. A gente até poderia crer no passado. Se fosse no passado, quando eu ia à igreja. Quanta gente me fala isso? Pastor, teve um tempo que eu era muito fiel, eu ia na igreja, participava de vigílias. Sexta-feira nós estávamos no SEAT, e aí nós estávamos ali numa roda fazendo um culto, e tinha uma pessoa dizendo para nós assim: como esse momento aqui é bom. Houve um tempo na minha vida que eu ia todas as vigílias. Houve um tempo na minha vida que eu lia a palavra, e ele falava, citava alguns trechos da Bíblia, mas tinha ficado lá no passado. E nós dissemos para ele: viva hoje o presente. Deus tem algo especial para você hoje. Assim como você pensa, você é. Foi a palavra de sexta-feira para eles. E ele estava falando do passado. E muita gente, muitas vezes, fica assim: olha, quando eu era criança, me levaram para a igreja. Olha, quando eu era adolescente, eu participei disso, eu participei daquilo. Isso está no seu passado. Deus tem algo poderoso para você hoje, na sua maturidade, no que você é hoje. Você consegue começar algo novo hoje. Tem gente que vai nascer hoje, de novo. Porque Deus não faria uma obra maravilhosa na sua vida hoje? Não é no passado, não é no futuro, é aqui, agora. Efésios 3:20 vai dizer o seguinte: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Mateus 19:26, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não meça as coisas na sua vida pela sua limitação. Creia, Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é soberano. Amém? Então não importa aí o diagnóstico do médico, ele não tem poder definitivo sobre a sua vida. Não importa aí a resposta do gerente do banco, Cristo tem a última palavra. E se esses limites humanos aqui, eles não são definitivos, se os nossos limites humanos não são definitivos, nem mesmo a morte tem a palavra final. É o que vai acontecer aqui no final desse relato. Cristo então, ele chora no verso 35. Ele não está indiferente à sua dor. Saiba que você tem um Deus que ele em tudo foi tentado nessa terra. Ele conhece todas as dores. Ele conhece todas as coisas. E ele tem uma palavra para agora, porque ele diz no verso 43: Lázaro, vem para fora. E sabe o que a morte faz? Só obedece. Quem é esse que tem uma palavra, uma única palavra, e tudo muda? Todos os milagres que nós vemos, Jesus ele não dá um discurso, ele tem uma palavra. Foi assim no mar. Ele vai falar para o mar: aquieta-te, e a tempestade para. Ele só diz uma frase para Lázaro sair do túmulo: Lázaro, vem para fora. Ele não fez nenhuma pirotecnia, ele não fez nada. Ele orou e disse: vem. Jesus, ele é simples. Quem complica a nossa vida somos nós mesmos. A gente pensa que a gente precisa fazer uma campanha de 7 semanas. A gente pensa que a gente precisa fazer algo para chamar a atenção de Deus. Jesus é simples. Abandona hoje essa sua vida de pecado. Hoje.
E o que eu faço? Vem. O que eu preciso para fazer para batizar? Entra na água. Simples, sem complicação. João 5, de 28 a 29 diz assim: não fiquem surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão, e em seus túmulos, a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Em Apocalipse 1,18 diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Esse é Jesus Cristo. Diante disso tudo, precisamos lembrar uma coisa: que em qualquer circunstância, a última palavra nunca está nas mãos dos homens, mas em Cristo. Ele tem a última palavra sobre a sua vida, e na minha também. E para a gente encerrar aqui, eu conversei com vocês 3 coisas. O tempo não tem a última palavra, Jesus tem. O limite humano não tem a última palavra, Jesus tem. A morte não tem a última palavra, Jesus tem. Talvez hoje você esteja diante de um túmulo. O que é um túmulo? Um lugar de morte. Talvez hoje você esteja preso, amarrado, com coisas que você não dá conta. E tem muita coisa que a gente não dá conta. Às vezes eu tenho a impressão que a gente não dá conta de nada. A gente não dá conta dos filhos. A gente não dá conta das nossas contas. Você já tentou fazer aquele conselho dos gurus financeiros? Anote tudo que você gasta. Já tentou fazer essa planilha? No terceiro dia dá vontade de jogar o computador pela janela. Você esquece o papel. Aí você fala, vou para então para o extrato. Como é difícil aquilo. A gente não dá conta. E aí você decide então emagrecer. É fácil emagrecer, né? Pronto. Você vai no nutricionista. Aí o nutricionista fala assim: para você emagrecer, 3 coisas. Fecha a boca. Exercício. Come direito. Aí você acorda de manhã, você vai comer o pão, não pode comer o pão, tem que comer um negócio mais saudável. Aí você vai para o almoço, não pode comer muito, tem que comer pouco, mas tem que ter um prato colorido. E não é só isso, você também precisa fazer o seu exercício, o tal do cardio. Vai dando uma preguiça. Tem uma hora que você larga, aí quando você vê, você está com 150 quilos. É difícil. A gente não dá conta. Quem dá conta? Cristo dá. Talvez hoje o que você precisa é de Cristo, para você dar conta dessa sua vida aí. Todos os dias eu faço uma oração: Senhor, me ajuda. Eu não dou conta. Cabeça que parece que vai explodir. Só aquele que tem o poder sobre a morte e é soberano sobre todas as coisas, é capaz de nos encorajar a continuarmos caminhando, porque a gente não dá conta. Talvez nessa manhã você esteja cansado de alguma coisa. Talvez tenha coisa morrendo aí na sua vida. Talvez sua carreira está morrendo. Talvez seu casamento esteja morrendo. Talvez o relacionamento com seus pais esteja morrendo. E pode ser que está tão ruim a sua vida, que já cheira mal, porque já faz mais de 4 dias. Eu quero te dizer nessa manhã, quero te dar uma palavra de fé, que em Jesus Cristo, ainda que esteja para acabar, Ele é capaz de tirar desse túmulo e trazer vida para o que está morto na sua vida. E não importa o que seja, do seu casamento à sua carreira,
do seu ministério ao seu relacionamento com os seus pais ou com os seus filhos. Cristo está aqui e Ele tem uma palavra para você: vem para fora, sai dessa caverna, sai dessa prisão, vem ter vida de novo. Deixa Deus ressuscitar coisas na sua vida, coisas que você deixou morrer por descaso, por desleixo, por desânimo, porque era muito difícil. Deixa Ele resgatar isso na sua vida. Queria que a gente cantasse uma música, vou pedir para a banda subir aqui, e enquanto isso eu quero que você reflita para a gente orar.